Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso que vocês me deem um feedback do volume aí, do som. A bateria do microfone, ela descarregou e eu estou falando diretamente para o celular sem o microfone. Alguém me dá um retorno, por favor? Se tá bom esse volume, se dá para ouvir, se está tranquilo. Por favor, alguém me ajude aí no comentário. Boa noite, Agenor, boa noite, Vera, Adriana Freire, boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Estão ouvindo bem, Adriana? Ok. Tatiane, Mamar Lúcia, boa noite, Deus abençoe. Ok. Se todos estão me ouvindo bem, é que eu estou sem o microfone hoje. Mas se dá para ouvir, ok. Tá joia. Aguardar que mais alguns cheguem e nós vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor hoje à noite. Que bom que o som tá ok. Tá joia. Vamos começar mais uma vez, né? Mais uma live. A luz para o meu caminho, devocional, rapidinho, apenas um texto da palavra de Deus, nossas aplicações. Eu espero que isso esteja abençoando você, abençoando sua vida. A palavra de Deus é sempre bênção para nós e nós temos que meditar e não só isso, temos que aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Então nós vamos orar nesse instante. Boa noite, irmã Janete, irmã Valda, Deus abençoe. Vamos falar com o nosso Deus, agradecer pela bênção da vida, pelo cuidado dEle, por mais um dia que Ele nos concedeu. Chegamos ao final de mais um dia, com saúde, e nós queremos louvar ao nosso Deus. Então, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse instante, vamos orar, irmãos. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos bendizer o nome do Senhor. Queremos exaltá-lo nesta noite, glorificá-lo, reconhecer que só o Senhor é Deus e que somente o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Senhor, sonda os nossos corações. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não te agrada e nos prepare para mais uma porção da Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre lugar em nossas vidas. Ó Deus, que tanto na minha vida, quanto na vida dos meus irmãos, o Teu Santo Espírito possa usar esta palavra hoje à noite, para nos edificar, para nos sustentar, e para nos levar a tomar decisões que agrade ao Senhor e que glorifique o Teu nome. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço, agradecido, clamando por aqueles que carecem de uma graça especial, clamando pelas famílias lutadas, especialmente a família do nosso missionário, pastor Gilberto, lá em Brodowski, que perdeu a sua filha, que tinha síndrome de Down. Nós queremos clamar ao Senhor por aquela família, que o Senhor visite e derrame graça, e tantos outros que não conhecemos, mas que o Senhor conhece, e que o Senhor ajude, e que o Senhor abençoe. Nos ajude nesse tempo, e se houver alguém enfermo, nós colocamos no Teu altar. Te louvamos pelo livramento na vida do Douglas, meu Pai, pela cura que o Senhor realizou ali, por ele não precisar mais de cirurgia. Nós queremos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Te exaltamos nesta noite e nos ajude a olharmos para a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos,
nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu vou te dar um pano de fundo, se você quiser já adiantar aí na sua Bíblia, para Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22. Mas eu quero te dar um pano de fundo desse texto, de Josué, capítulo 22. Vocês vão lembrar que em uma das nossas devocionais aqui, nós falamos da tribo de Rúben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. Essas duas tribos e meia, Moisés já tinha determinado o pedaço que eles iriam ficar ali antes de atravessar o Jordão. Mas Moisés também determinou que quando os seus irmãos atravessassem o Jordão, que eles deixariam suas mulheres, crianças e atravessariam juntos, iriam participar da batalha do outro lado, e depois que todos estivessem assentados, então eles voltariam para o lado de cá do Jordão. Quem está acompanhando todas as lives deve lembrar disso. Pois é, e no último encontro nosso foi justamente a travessia do Rio Jordão. Chegaram do outro lado, começaram as batalhas, guerrearam, derrotaram vários reinos, e eu estou aqui pulando com vocês para chegarmos ao capítulo 22. E aí, antes do capítulo 22, justamente Josué faz a divisão das tribos e dá então a porção para cada uma daquelas tribos. Então eu espero que você esteja me acompanhando a linha de raciocínio. Então essa tribo de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, eles tinham atravessado, participaram de toda a batalha, e agora no capítulo 22, depois que todo mundo está já assentado, eles precisam agora voltar para o outro lado do Jordão e então tomar posse daquilo, do lugar onde eles tinham deixado lá os seus familiares, ok? Então eu espero que você tenha entendido. Então, com esse pano de fundo, no capítulo 22 de Josué, encontramos agora que eles vão voltar para o outro lado do Jordão e ficar lá com a sua turma, ok? Tranquilo aí? Então, com isso em mente, é que nós vamos trabalhar hoje à noite o capítulo 22 de Josué. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, e eu fiz algumas anotações e separei alguns blocos para a gente meditar hoje à noite e aplicar em nossas vidas, ok? Então, Josué, capítulo 22, a partir do versículo 1, tá bom? Então, diz assim: Josué convocou as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Então, mais uma vez, qual era a missão? A missão era que eles acompanhassem os seus irmãos e batalhassem até que todos tivessem a sua porção da terra. E Josué está aqui parabenizando a eles, porque eles cumpriram a sua missão. Veja agora o versículo 4. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Até aí tudo bem. Agora eu quero ressaltar para vocês e para mim o versículo 5. Mas, tem um mais aí. Esse mais deve chamar nossa atenção.
Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, o seu Deus. Andem em todos os seus caminhos. Obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. E essa é a primeira paradinha que eu quero dar com vocês aqui. Josué, ele está dizendo para aquele povo que aquele povo cumpriu a ordenança do Senhor. Aquele povo guardou o que o Senhor tinha dito. Aquele povo atravessou o Rio Jordão. Aquele povo batalhou com os seus irmãos. E aquele povo agora poderia voltar para casa. Agora, voltar para casa, Josué dá um toque. Ele diz: vocês vão voltar para casa. Vocês vão para o outro lado do Jordão. Vocês não vão ficar aqui convivendo com os seus irmãos desse lado de cá do Jordão, porque a terra de vocês é lá do outro lado. Mas, olha o mais, guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. E qual é o mandamento? Qual é a lei? Josué não só diz guardem o mandamento e a lei, mas ele começa a detalhar. Qual é o mandamento e qual é a lei? Ele diz que amem o Senhor, o seu Deus. Que andem em todos os seus caminhos. Que obedeçam os seus mandamentos. Que apeguem-se a ele e que o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Olha os detalhes que Josué dá aqui, irmãos. E eu rabisquei aqui, anotei na minha Bíblia, nesse versículo 5, eu escrevi receita de bênção. Porque todos nós queremos ser abençoados. Todos nós estamos correndo atrás de bênçãos. Mas de onde procede a bênção? Josué aqui dá uma receitinha para nós. Josué deu a receita para aquele povo e nós podemos aplicar isso tranquilamente em nossas vidas. Vai viver naquela terra, vai viver do outro lado do Jordão, vai estar longe das pessoas, vai estar longe desse povo, vai estar do outro lado, mas existe uma receita. Ele diz, e eu aqui rabisquei 5 pontos aqui, no versículo 5. Amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos. Obedeçam os seus mandamentos. Apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Cabe em uma mão nossa. 5 pontos no versículo 5, muito interessante. E que serve para nós, que estamos andando nesse mundo, que não é a nossa terra prometida. Mas se queremos andar e ter uma vida aqui abençoada, cuidada, guardada, Josué dá a receita. Que é o que eu tenho que desejar todo dia. E que você tem que desejar todo dia. Desejar isso, irmãos. Não é desejar simplesmente bênçãos materiais. Não é desejar simplesmente a saúde. Não é isso. Isso é resultado. Isso é consequência. O que Josué disse para aquele povo, e que eu e você temos que desejar ardentemente, é justamente isso: amar ao Senhor, andar nos seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Será que isso é fácil? Não, irmãos, não é fácil.
A nossa batalha é constante, é diária. É uma paulada em cima da outra. E é justamente aí que Josué aplica essa receita. Eu e você devemos nos apegar a isso. Se você está anotando ou rabiscando na sua Bíblia, vale a pena enumerar isso. Vale a pena tomar essa decisão. Que decisão, pastor? A decisão de amar ao Senhor Deus. A decisão de andar nos seus caminhos. A decisão de obedecer os seus mandamentos. A decisão de agarrar-se a Ele. E a decisão de servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Receita da bênção. E assim, o versículo 6 vai dizer que Josué os abençoou e os despediu. E eles foram embora. Mas veja comigo, vê aí na sua Bíblia o que diz o versículo 10. Veja o que diz o versículo 10. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Versículo 11. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Começamos agora com um problema. Esses atravessaram o Jordão e ajudaram os de cá a guerrear contra os inimigos. Agora que eles chegaram lá, os de cá agora querem guerrear contra eles. Por quê? Porque eles construíram um altar imponente junto ao Jordão. Os outros souberam e decidiram guerrear. Mas guerrear por quê? Por que iriam guerrear? E aqui eu quero outra vez abrir um parêntese. Eles ouviram que fizeram um altar e já tomaram a decisão de guerrear, sem informação. Você já caiu nessa cilada? Você já caiu nessa armadilha? De ouvir uma história, ouvir alguma coisa e já se armar todo contra o outro, sem se informar do acontecido? Acho que você não, porque você é muito crente. Mas eu já. Isso aqui cabe a nós pararmos e refletirmos. Porque eles ouviram que foi construído um altar. E já resolveram se armar para guerrear, sem saber de nenhuma informação. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Ouvimos uma história e já armamos a batalha, já armamos a guerra, sem saber de informação. Olha, irmãos, eu vou dizer, eu louvo a Deus por pessoas que muitas vezes nos ajudam com algumas decisões que nós não temos clareza para tomar. É o que encontramos no versículo 11. Veja o que diz o versículo 11, não, desculpa, versículo 13. Veja o que diz o versículo 13. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés,
Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Alguém com senso, alguém com juízo. Opa, peraí. Por que vocês já estão armados para guerrear? Por que vocês já vão para a batalha sem saber nada? Vamos enviar o sacerdote lá e alguns homens. Vamos pegar informação. Alguém às vezes precisa jogar água quando o fogo está crescendo. E como é difícil encontrar pessoas assim, né, irmãos? A gente encontra mais pessoas que estão dispostos a jogar mais álcool e fazer mais fogo do que pessoas que estão dispostos a apagar o fogo. Quando alguém estiver disposto a apagar o fogo, quando alguém trouxer uma informação que vai acalmar você, dê ouvidos, preste atenção. Não se arme logo para partir para a batalha, porque você pode se arrepender. Ouça alguém de fora, ouça alguém que vai te acalmar, que vai acalmar o seu coração. E Finéias partiu com 10 homens e foi lá ouvir. Mas olha o que diz o versículo 16. Eles chegaram lá e aí cometeram um erro que eu e você cometemos o tempo inteiro. Nós queremos falar e nem sempre estamos dispostos a ouvir. Eles cometeram esse erro. Acompanhe na sua Bíblia. Veja o que diz o versículo 16. Versículo 15 vai dizer: quando chegaram lá nas tribos, disseram-lhes, olha o versículo 16: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? E eles começam a dizer, já não nos basta o que aconteceu lá. Ele começa a citar todos aqueles que se afastaram. Eles não pararam para ouvir. Eles começaram já a acusar. Como é que vocês fizeram isso? Como levantaram um altar? Vocês se afastaram do Senhor. Vocês se rebelaram contra Ele. Como? Eles chegaram questionando. Irmãos, como é horrível isso. E nós muitas vezes não estamos dispostos a ouvir. Nós queremos falar. Nós queremos acusar. Nós despejamos em cima do outro, sem nem perguntar, sem nem esperar ouvir. E isso é uma luta, irmãos. Para mim é uma luta. Eu estou compartilhando com vocês o meu devocional, aquilo que fala comigo. E eu rabisquei aqui na minha Bíblia e anotei. De que eles chegaram falando sem informação. Chegaram despejando. Agora, sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É que eles despejaram tudo isso. E começaram a relatar quem foi infiel. O que aconteceu lá. Começaram a despejar. Mas olha, as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés nos traz uma lição aqui. Eles ouviram tudo isso. Ouviram. E aqui também tem uma outra lição para mim e para você. Porque nós muitas vezes, irmãos, nós não sabemos ouvir. Quando a primeira acusação vem, a gente já quer se defender. A gente já quer colocar logo uma lista. Não, mas como é que pode e tal? E é quando o fogo sobe. Eles ouviram pacientemente. Ouviram tudo primeiro, para depois responder.
Que lição maravilhosa. Que lição fantástica para mim. Eu não sei para você, mas que lição fantástica para mim. Ouvi primeiro, ouve tudo. Mesmo que te ofenda, mesmo que te acuse, mesmo que fale mentiras, ouça primeiro. Ouça. É uma luta, irmãos. Principalmente ouvir acusação falsa. Não é verdade? A gente não começa a crescer, não começa a se enfurecer, o velho homem não levanta, e a gente já quer dizer, não, e se defender, não é isso. Mas eles não fizeram isso. Eles ouviram tudo o que eles falaram. Agora veja que lição interessante. Veja que coisa. Veja o versículo 21. Porque no versículo 20 ele fala assim, olha, a ira de Deus vai vir sobre vocês, eles morreram por causa do seu pecado, tudo isso, esbravejando. E o versículo 21, irmãos, olha só, então, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel. Olha como eles respondem, irmãos. Olha o versículo 22. Olha como é que eles respondem. Eles dizem, o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. Está assim na sua Bíblia? Irmãos, isso aqui é fantástico. Quando o seu coração está em paz, é porque você sabe que Deus sabe. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, não importa se estão acusando, olhe como eles dizem. Irmãos, que lição para nós. O poderoso Deus, o Senhor, ele repete, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. Desmontou. Aqui toda acusação cai por terra, porque Ele sabe. Ô irmãos, que maravilha saber que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe. E que Israel o saiba. Olha só, Ele sabe. E agora vocês vão saber. Vocês acusaram e falaram tudo o que quiseram. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o Senhor, o poderoso Deus, Ele sabe. Que resposta, irmãos. Que resposta. E agora vocês vão saber, eles dizem. E que Israel saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Que nos matem, porque Ele sabe. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso, não são vocês. Irmãos, olha que lição, irmãos. Eu não estou aqui para prestar contas para vocês, eles estão dizendo. Se nós agimos errado, a esse Senhor que sabe, que Ele então venha e que Ele então peça conta a nós disso. Irmãos, que lição. Que lição, meus irmãos. Porque já começam quebrando as pernas, né? Enquanto os outros vêm cheios de razão, cheio de acusação, quando eles vão responder, primeira coisa, irmãos, que me arrebentou aqui, é que eles ouviram tudo em silêncio. E depois, quando eles vão responder, eles não vão se justificar. Eles começam dizendo, o Senhor, o poderoso Deus, Ele sabe.
E se nós fizermos tudo isso e está errado, que o próprio Senhor então nos peça conta disso. Eita, que verdade! Que o Senhor nos peça conta disso. Irmãos, quem não deve nada, não vai temer. Não vai. E eles continuam. Versículo 24, ou melhor, 26. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com Deus de Israel? Nós fizemos isso pensando no futuro. E olha o que eles dizem, irmãos. Olhe que maravilha. Veja aí o que diz o versículo 26 ainda. Ele diz: é por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas olha só que delícia, para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Esse holocausto não é de separação. Holocausto não, altar, desculpe. Esse altar não é de separação. Esse altar não é de rebelião. Esse altar é um altar de comunhão. Esse altar é para que a próxima geração, ao ver esse altar, se lembrem que nós também temos o mesmo Senhor que vocês têm. Só que vocês chegaram aqui acusando. Vocês chegaram aqui achando que a gente se rebelou. Mas eu quero dizer para vocês que esse altar não é de rebelião, é de comunhão. Irmãos, que resposta. Agora veja o versículo 30. 29 ele vai dizer: longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor, longe de nós nos afastarmos dele, longe de nós. Agora veja o versículo 30. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Finéias disse: nós viemos aqui, vocês foram acusados, mas nós queremos declarar hoje que vocês evitaram uma guerra, vocês evitaram uma batalha, vocês mostraram para nós que o Senhor está com vocês, e vocês então livraram os israelitas da mão do Senhor. Vocês livraram nós de sermos, nós fomos poupados da mão do Senhor, porque iríamos cometer uma injustiça. A atitude de vocês evitou uma guerra. Então vocês sejam abençoados. Então, versículo 32, Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade e Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos israelitas. Estes
se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Agora eu quero encerrar com vocês no versículo 34. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome. Olha o nome. Um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Esse foi o nome dado ao altar. Esse altar é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Está vendo como uma guerra foi evitada? Está vendo? Essa guerra foi evitada e tem muitas aplicações para nós. E eu quero detalhar algumas. A primeira, como disse, está no versículo 5, quando Josué dá a receita de bênção na vida do salvo. Qual é a receita de bênção? Aqueles 5 pontos que cabem na sua mão, que Moisés, servo do Senhor, deu a ordem a eles. Qual foi? Amem a Deus, andem nos seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração. Essa é a primeira lição para nós. Segunda lição para nós: não tome decisões sem informação. Não arme uma guerra sem informação. Não se arme contra o outro sem informação. Porque foi isso que os israelitas fizeram aí no versículo 10 em diante. Se armaram sem informação. Não faça isso. Se informe primeiro. Porque é mais fácil apagar uma faísca do que um incêndio. Então essa é a segunda aplicação para nós. Não se arme para uma guerra se você não tem as informações corretas. Terceiro, não fale, aprenda a ouvir. Nós encontramos que o povo chegou lá, aqueles líderes, e despejou um monte de coisa em cima daquelas 2 tribos e meia, sem ouvi-los primeiro. Então a terceira aplicação para nós: vamos ouvir primeiro. Antes de acusar, ouça. Antes de despejar em cima do outro, ouça. Antes de ofender, ouça. Quarta aplicação para nós, versículo 21. Quando ouvir, seja quais forem os insultos, aprenda a ouvir primeiro. E não vá se defendendo. Eles começam dizendo: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. É isso que importa para você. Se os outros não acreditam, não se preocupe. Se os outros te acusam, não se preocupe. Ele sabe. Não fica tentando provar as coisas para os outros. Ele sabe. E nessa aplicação, nessa quarta aplicação, é muito forte, porque eles dizem: se realmente nós estamos errados e ofendemos o Senhor, que o Senhor venha então e trate conosco. Que convicção, né, irmãos? Se você tem convicção de que você está na vontade de Deus, fazendo para a glória do Senhor, cumprindo aqueles pensamentos do versículo 5, então descanse seu coração. Não fica tentando se defender, não. Se justificar, não. Descanse seu coração. Porque o Senhor sabe. E depois que você explicar para a pessoa, se ela é serva do Senhor, ela vai entender rapidinho. E por último, o último versículo, quando diz o nome que eles deram ao altar, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. E aqui é a minha última aplicação e uma pergunta que eu fiz para mim. Qual é o meu testemunho de que o Senhor é Deus? As pessoas estão vendo na minha vida que o Senhor é Deus? Enquanto você está brigando, batalhando, tentando justificar, tentando se defender, tentando dar explicação,
o Senhor não aparece. O Senhor não aparece. Mas quando você confia e entrega a Ele, Ele vai ser o seu testemunho. É isso que eles dizem. Um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Permita que o Senhor Deus se mostre através de você. Não fique se defendendo, se lamentando, tentando explicar. Confie no Senhor. Se você está andando na vontade dEle, naqueles 5 pontos do versículo 5, depois você pode ir lá de novo e rabiscar. Se você está lá, servindo ao Senhor, com o coração e a alma, se você está lá, como diz no versículo 5, servindo ao Senhor, se você está lá, como diz no versículo 5, obedecendo os seus mandamentos, se você está lá andando nos seus caminhos, se você está lá amando o Senhor Deus, e se você está lá apegado a Ele, acabou. Não precisa ficar se justificando. Ele sabe. E que Ele seja o seu testemunho. Ele seja o seu testemunho. Assim como foi para esses homens. Que texto, irmãos. Que texto. Não sei para você, mas para mim, que texto. Não teria dia melhor para analisar esse texto. Fique em paz. Não importa o que digam, não importa o que falam, se você está servindo a Deus com o seu coração e com a sua alma, Ele sabe. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos ajude. Passamos um pouco do horário hoje, mas acredito que, não sei para você, mas para mim valeu a pena, tá bom? E nós vamos orar, encerrando assim o nosso tempo aqui de devocional. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar. Deus de amor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com a tua palavra. Obrigado porque a tua verdade é sempre fiel. Acalma o nosso coração, independente do que digam, independente da avalanche de acusações que vem algumas vezes. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. Então que o Senhor me ajude e que o Senhor ajude os meus irmãos a confiarmos e a agirmos como a tribo, como as 2,5 tribos que nós falamos aqui hoje à noite. Continue abençoando os meus irmãos e nos ajudando. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Um bom descanso a todos e amanhã um dia na presença do Senhor. Tá bom? Um grande abraço.